Olá, meu nome é Renata Jorge, sou professora de Direito Administrativo e hoje a gente está iniciando um projeto chamado Cadê o Erro? Que na verdade a nossa proposta aqui é identificar questões da Banca Consulplan, questões reais que foram cobradas em concursos em anos anteriores e as questões foram anuladas. Então a gente vai apresentar a você a questão. Vou falar qual foi o gabarito que a banca deu e por que a questão foi anulada. Então, vou te dar o gabarito da banca, eu vou te dar o gabarito correto e mostrar para você a razão pela qual aquela questão foi anulada. A gente vai tentar fazer aqui algumas questões que são de vários temas sobre o direito administrativo que estão no nosso edital para facilitar a sua compreensão, tá certo? Vamos lá, então? Bom, essa questão aqui, ela é recente, ela é de 2013. Eu vou ler o enunciado e a gente vai tentar identificar onde é que está o erro, tá certo? Vamos lá. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos e pode revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e, ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. A afirmativa anterior refere-se especificamente ao princípio da... Olha só, esse princípio aqui, ele vai aparecer no artigo 53 da Lei 9784 de 99, que é a lei que regulamenta o processo administrativo em âmbito federal. E esse princípio chama-se princípio da autotutela administrativa, também chamado, alguns autores chamam também de princípio do controle interno, onde a própria administração terá então o dever de anular os seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade e ela também poderá revogá-los quando legais, por motivo de conveniência e oportunidade. Então, na verdade, o princípio da autotutela, ele nos revela as duas formas de extinguir um ato administrativo. A primeira forma é a anulação e o pressuposto dela é que o ato seja ilegal. E a segunda forma é a revogação, em que o pressuposto é que o ato seja legal, mas por algum motivo o ato tornou-se inconveniente ao interesse público. Essa questão ela foi anulada tendo em vista que o gabarito oficial da banca foi a letra A, princípio da reversão. Na verdade, essa nomenclatura, princípio da reversão, a gente não consegue identificar na doutrina do direito administrativo. Na verdade, a reversão, sob aspecto técnico, ela vai aparecer no artigo 25 da Lei 8.112 de 90, que é o retorno do servidor que foi aposentado pela administração. Então, essa questão ela foi anulada porque estava errado o gabarito. O gabarito oficial da banca era a letra A e, na verdade, o gabarito oficial é a letra D, princípio da autotutela administrativa, de acordo com o que preceitua o artigo 53 da Lei 9784 de 99. Esse enunciado está absolutamente adequado e perfeito ao que diz a Lei 9784. Está errado o gabarito. Porque o gabarito oficial foi a letra A e, na verdade, o gabarito oficial é a letra B. Anulada a questão. Correto? Vamos à próxima? Vamos nós, então. Vou ler para vocês. Em razão do grande número de atribuições conferidas ao ente federativo, titular e executor da atividade administrativa, é preciso uma distribuição e organização interna dessas competências. Sobre os órgãos públicos, é correto afirmar que essa questão caiu recentemente também, ela é de 2014, e ela é uma questão bacana porque ela traz alguns conceitos que são ideais aqui para a gente entender. Esse fenômeno descrito pelo enunciado é o fenômeno da desconcentração, que significa distribuição de competências. Desconcentração, então, é o fenômeno jurídico responsável pela criação de órgãos públicos. Órgão público não é pessoa jurídica, então o traço que diferencia órgão de pessoa é, enquanto a pessoa jurídica tem, o órgão público não tem personalidade jurídica própria. Órgão público é uma entidade despersonalizada. As pessoas jurídicas
que fazem parte da administração indireta. Essas pessoas são criadas por um fenômeno chamado descentralização legal ou outorga, diferente da desconcentração, que quer criar órgãos públicos. O que é o órgão público? Órgão público é uma unidade de atuação ou núcleo de competência que está dentro de alguma pessoa jurídica de direito público. A administração direta, autárquica e a fundacional, como se fossem subdivisões internas da administração. Nessa questão, ela foi anulada porque a resposta que a banca forneceu foi a letra A. E, na verdade, está errada a letra A. O gabarito correto, a letra B, está errada a letra B. O gabarito correto é a letra A. Vamos nós aqui. Em razão do grande número de atribuições conferidas ao ente federativo, titular e executor da atividade administrativa, é preciso uma distribuição e organização interna dessas competências. Sobre os órgãos públicos, é correto afirmar que, letra A, possuem personalidade jurídica e respondem interna e externamente por todos os atos praticados. Está correta a letra A? Não, não está correta, porque o órgão público não possui personalidade jurídica própria. Então está equivocada a letra A. Letra B, o órgão não possui personalidade jurídica, tá certo, sendo seus atos imputados à pessoa jurídica a que se encontra vinculada. Aqui a gente pode chamar a sua atenção para o que preceitua o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que traz a teoria, então, da responsabilidade civil do Estado. Esse é o gabarito correto, mas a banca declarou correta a letra A, então está errado. Vamos entender por que as demais estão equivocadas. O órgão não tem vínculo de hierarquia. Está errado. Órgão público possui vínculo de hierarquia porque foi criado por um fenômeno jurídico chamado desconcentração, que gera subordinação do órgão público com a pessoa que ele está vinculado. Está errado. Por que a D está errada? Tem como principal exemplo a autarquia, que é um órgão vinculado às atividades. Está errado. A autarquia não é órgão. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, como determina o artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição. Tá certo? Não tá errado. Por que não é a letra E? São entes com capacidades e atribuições próprias de Estado. Tá errado. Órgão público não é ente. Não é ente. Órgão público é uma subdivisão interna da administração pública. Então, como a gente havia dito, o gabarito correto é a letra B. E a banca considerou como gabarito correto a letra C e a letra A. As duas questões foram consideradas corretas e está errado o gabarito, questão anulada. Ficou claro? Vamos à próxima, então? Vamos nós aqui. Eu vou ler e depois a gente vai identificar o erro aqui. Ao administrador público, em regra, chefe do executivo, é conferido o poder de editar normas complementares à lei, visando a sua fiel execução. Trata-se do poder... Vamos lá. Isso daqui vai aparecer no artigo 84, inciso 6º, alíneas A e B da nossa Constituição. O artigo 84 fala: compete ao chefe do Poder Executivo. A atribuição do chefe do Poder Executivo. Inciso 6º, dispor mediante decreto. A linha A nos traz a regra e a linha B nos traz a exceção. Qual é a regra, então? O decreto, ele é feito para regulamentar uma lei.
Tá certo? Então, qual é a regra? O decreto é ato do Poder Executivo, é ato normativo. Decreto é ato normativo. Ato normativo é uma norma de conduta genérica. E, de acordo com a Lei 9784 de 99, não admite delegação de competência, assim como os atos decisórios. Então, qual é a regra? O decreto regulamenta uma lei e a lei regulamenta a Constituição. Pela pirâmide de Kelsen, teoria de Hans-Kelsen, né? Que é a teoria da supremacia da norma constitucional, beleza? Então, na verdade, a regra é que o decreto seja feito para dar fiel execução à lei. É o que diz o artigo 84. Mas tem uma exceção, que é a linha B, onde o chefe do Poder Executivo vai editar decretos para extinguir cargo público vago. Então, aqui é a figura do decreto autônomo. Existe decreto autônomo? Existe. É aquele decreto feito pelo chefe do Poder Executivo para tão somente extinguir um cargo público que esteja vago. O que significa dizer que a resposta correta para essa questão é a letra D. Poder normativo ou regulamentar da administração pública. Só que a questão considerou como certa a letra poder regrado ou de regramento. Está equivocado. Errado o gabarito, anulada a questão. Estamos diante do poder normativo ou regulamentar da administração pública conferida à chefia do Poder Executivo. Então, por conta disso, a gente consegue tranquilamente compreender que o gabarito correto é a letra D e não a letra E, como deu a banca examinadora. Então, está equivocada a questão. Poder normativo ou regulamentar da administração pública conferido ao chefe do Poder Executivo, que consiste em editar decretos e regulamentos. Regra, para dar fiel execução à lei, exceção para extinguir cargo público vago, é o chamado decreto autônomo. Correto? Vamos à próxima aqui. Questão recente, bastante recente, do TRE, em Minas. Vamos lá. Quando o Estado estabelece limitações e restrições ao exercício de determinadas profissões e existe lei criando uma entidade responsável pela fiscalização, está sendo realizado, vamos lá, quando o Estado, palavras-chave para você matar a questão, estabelece limitações e restrições com caráter fiscalizatório, está se manifestando o chamado poder de polícia da administração pública. Então, na verdade, o poder de polícia, um dos poderes da administração, é todo o poder do Estado no manejo da função administrativa, que traz a possibilidade da administração, no ato de fiscalizar, limitar, restringir, suprimir ou sacrificar um direito individual em nome do interesse público. Então, na verdade, o poder de polícia, a grosso modo, é a chancela da lei, a truculência na medida, obviamente, respeitando os limites da lei. Truculência do Estado é a possibilidade, sim, do Estado restringir o individual em prol do coletivo. O que autoriza, lembrando sempre, o ato de polícia, não vai esquecer, é o princípio da legalidade. Tá certo? A lei autoriza o ato de polícia, mas o que torna aquele ato aceitável aos olhos do cidadão, que está tendo um direito seu limitado, é o princípio da supremacia do interesse público. Portanto, o ato de polícia quer atingir o interesse público. É nessa questão, o gabarito correto seria a letra B, poder de polícia, mas a banca examinadora deu como letra D. Tá errado. Não é poder da polícia, é poder de polícia. Então essa questão foi anulada. Veja só que a questão é anulada por um detalhe.
Detalhe, não é poder da polícia, porque poder da polícia é da polícia, polícia militar, civil, forças de segurança. É poder de polícia, portanto conferido ao Estado no manejo da função administrativa. Então, na verdade, nessa questão aqui, a gente consegue tranquilamente perceber uma pegadinha, né? Uma maldade da banca examinadora que acabou se enrolando e anulou a questão. O gabarito, então, correto é a letra B. E, na verdade, o gabarito que a banca forneceu é a letra D. Errado, anulada a questão. Correto? Vamos à próxima, então. Vamos lá. Questão boa, questão recente, questão de 2014. Vamos lá, então. Deixa eu ler para vocês a questão. Olha só. A respeito da disciplina normativa das sociedades de economia mista, pessoa jurídica integrante da administração indireta, assinale a alternativa correta. Correta, tá? Então, sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Então, o regime dos servidores é o regime seletista. Para a gente já matar a questão, toda sociedade de economia mista obrigatoriamente deverá se constituir sob a forma de SA, Sociedade Anônima, tá certo? Vamos analisar as alternativas aqui. Letra A sociedade de economia mista, da mesma forma que as autarquias fundacionais, é criada por uma lei específica. Aqui ficou complicado, né? Porque de acordo com o artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição, a única que é criada por lei específica são as autarquias. As demais são meramente autorizadas, tá certo? Então, tá errado, não é essa. Letra B. A sociedade de economia é constituída sob quaisquer formas societárias. Errado. Sociedade de economia mista obrigatoriamente deverá se constituir com a roupa sob a forma de sociedade anônima. Tá errado. Letra C. Assim como as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público. Errado. São pessoas jurídicas de direito privado. Tá errado. Letra D. É constituída sob a forma de sociedade anônima. Correto. Lei 6404 de 76 vai regulamentar essa história toda aí. E quem autoriza a colocação de ações para que os particulares adquiram é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal. Então, é constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações, que podem ser ordinárias ou preferenciais, com direito a voto, que são as chamadas ações ordinárias, pertencem em sua maioria ao ente político ou à entidade de sua administração indireta, admitindo-se que seu remanescente acionário seja de propriedade particular. Então, remanescentes são as ações preferenciais. Corretíssima a letra D. O gabarito deveria ter sido a letra D. Mas olha só, letra E. Embora semelhantes em diversos aspectos, um dos pontos que diferenciam as sociedades de economia mista das empresas públicas é a atividade preponderante, já que esta tem por finalidade principal a prestação de serviços públicos, enquanto aquela objetiva prioritariamente a exploração de atividade econômica. O gabarito fornecido pela banca foi esse, mas está equivocado, porque existem diferenças, sim, entre empresa pública e sociedade de economia mista, mas a diferença não está aí. Essa não é a diferença preponderante entre empresa pública e sociedade de economia mista. Então, por tudo que a gente conversou aqui, fica agora muito tranquilo perceber que o gabarito correto, como a gente havia mencionado, de fato é a letra D. Esse é o gabarito certo. Mas a banca examinadora deu como gabarito a letra E.
Errado. A questão, então, por isso foi devidamente anulada. Existem diferenças, na verdade, 3 diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Primeira diferença, na empresa pública todo o capital é público, oriundo do Estado, e na sociedade de economia mista o capital é dividido. Parte do capital é público e parte do capital é privado, tá? Segunda diferença, toda sociedade de economia mista deverá obrigatoriamente se constituir sob a forma de SA. Obrigatoriamente. Já a empresa pública não. Ela poderá se constituir sob qualquer modalidade societária, inclusive SA se ela quiser. Não há obrigatoriedade, mas se ela quiser ela pode ser uma SA. E a terceira diferença, como na empresa pública não existe ações em bolsa, se for uma SA, vai ser uma SA de capital fechado. Já a sociedade de economia mista vai ser uma SA de capital aberto. Então, não é essa a diferença preponderante entre empresa pública e sociedade de economia mista, que são as estatais. Então, foi anulada a questão. Correto? Então, a gente analisou 5 questões, identificamos os erros, vimos as alternativas, já deu para a gente começar a se acostumar com a postura da banca examinadora, correto? Daqui a pouco a gente retoma para mais questões. Até já!